saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe esse sábado de uma forma gloriosa. Que seja um sábado de milagres, que seja um sábado de portas abertas. Sabe, que seja um sábado de boas notícias para os que creem. Eu lhe convido para juntos orarmos, para juntos agora falarmos com Deus. Nós sempre estamos nesse horário aqui, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Quando nós consideramos Ele como número único na nossa vida, como principal, até o que é para dar errado vai dar certo. As lutas que você está vivendo, as injustiças, as aflições vão acabar. Esse tormento vai acabar. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Se você puder, prepara aí uma caneca com água, ou um copo com água. Nós vamos consagrar essa água e onde ela chegar, chegará o poder de Deus, chegará o milagre, chegará o socorro divino. Eu tenho certeza que só de você se inscrever aqui no canal, você já receberá uma cobertura de orações. Mas também, já aproveita e escreva aqui o seu nome, o nome do familiar, do ente querido que você quer incluir nesse momento. Qual é a área da sua vida que você está sofrendo? Está precisando de socorro? Escreva. Nesse momento de oração aqui, entenda que Deus está te buscando. Deus está te chamando. A gente não está aqui para falar de religião, placa de igreja. As pessoas às vezes ficam se degladiando, brigando, porque, mas minha religião é outra. E Deus não está nem aí para isso. Nosso Deus é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja. É muito maior que tudo isso. Está escrito que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle por amor da gente. Não foi por amor de placa de igreja, não, foi por amor da nossa alma. Sobretudo você é uma alma. Eu sou uma alma, nós somos uma alma. E se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Ele não disse, espera que eu vou até você. Não, Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando você o busca de todo o coração, você encontra. Você o recebe. Então, agora, vamos unir a nossa fé? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos, pela fé, de mãos dadas com essas pessoas que estão crendo em Ti. Só o Senhor conhece o motivo das lágrimas. Só o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado, as guerras internas, as lutas, as injustiças, as calúnias, problema de saúde, problema na família, problema financeiro, espiritual. Só o Senhor sabe o que essa pessoa tem vivido, meu Pai. E o Senhor pode agora tocar nessa área que ela está sofrendo e acabar com esse sofrimento. A Tua palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes.
E a tua palavra agora pode entrar e cortar da vida dessa pessoa todo o sofrimento, toda a dor, toda a aflição. A tua palavra pode entrar agora e cortar todo o tormento. Então agora, meu Pai, cura o doente, liberta o cativo, fortalece o fraco, levanta o caído, até como sinal da tua existência, que essa dor que essa pessoa estava sentindo, que ela acabe agora, que essa dor desapareça, só para essa pessoa entender que é o Senhor quem está agora operando, falando com ela, operando na vida dela. Oh meu Deus, sopra o teu Santo Espírito, renovando essas pessoas, removendo os pensamentos derrotistas, removendo toda tristeza, toda angústia, toda aflição. Abençoa, consagra a água que ela preparou, meu Pai, que ao beber dessa água, que ela receba força, que ela receba o teu Espírito, que ela receba saúde. Meu Deus, abençoa os inscritos aqui no canal, abençoa aqueles que pediram aqui, escreveram aqui, um pedido de socorro, uma oração pelo fulano, pelo beltrano. Então que o Senhor possa tocar nessas pessoas, que esse sábado, meu Deus, seja de boas notícias, seja de portas abertas, que esse sábado seja de respostas, de proteção, de milagres para essas pessoas. Abençoa, meu Pai, todos que participam dessa oração. Abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que têm um compromisso nesse altar, que eles possam colher a 100, a 60, a 30 por um, que a vida dessas pessoas possa frutificar, florescer, assim como floresceu aquele bordão que tinha o nome de Arão, e no dia seguinte deu amêndoas. Faça florescer a vida dessas pessoas, faça florescer essa empresa, faça florescer esse comércio, faça florescer a vida dessa pessoa em todos os âmbitos, meu Pai. O Senhor é o Deus da multiplicação, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Honra aqueles que estão te honrando, muda a história dessas pessoas, transforma essas pessoas, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, meu Deus. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respira fundo, receba paz, receba vida. A presença de Deus te abraça, Ele te envolve, Ele fala em particular contigo. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E você que crê, repita assim: eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém? Beba da água crendo no sobrenatural, crendo na grandeza de Deus. Se tinha uma dor, procura, mexe, aperta, faz o que você não podia fazer. Sabe, Deus ele mandou Moisés pegar 12 galhos de árvore, 12 bordões, colocar o nome de cada tribo de Israel e colocar diante dele, diante da tenda, da arca, da aliança que simbolizava o próprio Deus. E a Bíblia diz que no dia seguinte o bordão que tinha o nome de Arão floresceu e deu frutos. Como pode, né? Um galho seco, um galho que não está mais na árvore, um galho, no dia seguinte florescer e dar frutos. Aí Deus disse: é assim que eu quero fazer com o meu povo. Você pode hoje estar numa situação tão desesperadora que você hoje pode ser um galho seco, mas Deus quer fazer a sua vida florescer. Deus quer que você tenha frutos. No domingo passado nós até falamos sobre isso. E se você entender, minha amiga, meu amigo, que a sua vida pode florescer, então venha nesse domingo. Deus está te chamando. A vontade de estar aqui na igreja, Hospital da Alma, essa vontade é Deus te chamando.
Deus te buscando. Tão logo você obedeça, você vai colher dos frutos. É isso mesmo. Às 8 da manhã, nesse domingo, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, está a Igreja Hospital da Alma, Avenida Amazonas, 1744. Eu não estou lhe chamando para mudar de religião, não. É para mudar de vida. Agora, se você mora em outro país, outro estado, cidade distante, aí você vai participar às 8 da manhã pelo nosso canal no YouTube. A reunião é transmitida. Nós temos membros virtuais que todo domingo, 8 da manhã, ele senta lá na frente da televisão, na casa dele, na sala. Ele faz da casa dele uma extensão da igreja. E ele participa como se ele estivesse aqui. Com temor, com tremor, participa mesmo. Ele é para sentar, ele senta, é para ficar em pé, ele fica, é para abrir a Bíblia, ele abre, é para fazer voto, ele faz. E por isso assim está participando também das bênçãos de Deus. Então Deus está lhe chamando para a sua vida florescer, para a sua vida frutificar, tá bom? Inclusive, eu vou deixar agora para você que pode ficar mais um pouco, porque quanto mais forte espiritualmente você se torna, mais imunidade você ganha contra o mal. Então eu vou deixar agora, como sugestão da pregação, da palavra, a pregação de domingo passado. Se você ouviu a palavra de domingo passado, você vai ouvir de novo, porque todas as vezes Deus tem algo novo para falar. Se você não ouviu, ouça, mal não vai fazer, só vai fazer bem. E se você agora, por algum motivo, não puder ficar mais um pouco e ouvir, daqui a pouco, ou quando você puder, ouça, porque vai te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe esse sábado. Bom dia. Podem sentar, por gentileza. Tem alguém que você recebeu a água que nós demos na sexta-feira, esse borrifador com a água, né, que nós pedimos para você. Fecha mais aqui um pouquinho. Pedimos para você, só senão não aparece eu borrifando aqui. Que pedimos para você borrifar lá na sua casa, ou na cama, ou na peça de roupa, ou na dor. Você fez uso da fé, né? Seguindo o que nós orientamos, e já teve um resultado, já teve uma resposta. Teve uma pessoa que tinha problema, eu esqueci o que ele falou, problema, não sei se é bronquite, sei lá o que é, falta de ar que estava, e aí ele virtualmente pegou lá a água, consagrou e acabou na hora, sumiu. Ou era isso, ele escreveu aí, eu não lembro agora. Eu digo para você que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Ou seja, Deus nunca vai te chamar para um propósito para que você não tenha resultados. Deus nunca vai nos chamar para uma missão para que essa missão não surta efeitos. Onde há fé aplicada em Deus, há milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus e, consequentemente, impossível você alcançar o milagre. No livro de Jó 14, versículos 7 ao 9, vai falar que a árvore, mesmo cortada, mesmo morta, ao cheiro das águas, ela vai brotar e vai dar ramos como uma planta nova. E aí nós consagramos esse borrifadorzinho aqui, essa água, e eu pedi para você, durante a semana inteira, até sexta-feira, você borrifar isso aqui no seu trabalho, na carteira de trabalho, na causa que você tem para receber, no contrato que você tem para assinar, na dor, na doença, borrifar na sua cabeça, borrifar na sua casa. Todo dia você vai fazer isso orando e determinando. Deus, vai brotar. Aquilo que ainda não tem, vai brotar saúde, se não tem saúde. Vai brotar prosperidade, se não tem prosperidade. Vai brotar paz, se não tem paz. Vai brotar harmonia, se não tem harmonia. O que não tem, o que morreu, o que está morto, o que está cortado da sua vida, ou seja, separado, o que você não alcançou, vai brotar por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu vou repetir, alguns vão dizer, mas precisa fazer isso, borrifar isso aí. E esse é o problema de muita gente hoje não ver acontecer os milagres que ela via no passado. Ela quer uma explicação plausível. E milagre não se explica, porque se explica, não é milagre.
Precisava Jesus cuspir, fazer uma lama e passar nos olhos do cego? Não precisava. Mas por que ele fez? Não interessa por que ele fez. A pergunta é, por que a gente não obedece sem questionar? Jesus passa uma lama nos olhos do cego e diz para ele, agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Ele não perguntou por quê. Ele não deu uma sugestão para Jesus, mas Senhor, não pode ser outro tanque aqui mais perto, não? Não pode ser numa bica que tem aqui pertinho, não. Tem que ser logo no tanque de Siloé. Ele só foi e obedeceu. Nós precisamos entender que milagres só vão acontecer se a gente se sujeitar a Deus. O sobrenatural só vai acontecer se nós nos sujeitarmos. Eita, meu Deus do céu. É que eu falo melhor o inglês do que o português, por isso que eu fico assim, atrapalhado. O milagre só vai acontecer se a gente obedecer, sem questionar, sem duvidar. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passar é do diabo, está escrito. Tem coisas que não é para eu ficar perguntando, é só para eu obedecer. É só para eu aplicar. É só para eu praticar. Então, quem veio sexta-feira? Quem pegou? Você pegou? Você vai usando até sexta-feira. De maneira que quando chegar na sexta-feira, acabou. Usa tudo. Com moderação, mas usa tudo. Sexta-feira, você vai trazer o frasquinho vazio. Eu vou consagrar essa semana inteira um galão de água, simbolizando o cheiro da água, do poder de Deus, que faz brotar a árvore morta. E aí na sexta-feira, quando você entrar, nós vamos encher sua garrafinha de novo. E na outra semana você vai usar de novo. Mas você vai ver testemunhos. Você terá testemunhos para contar. Então, eu só vou dar essa garrafinha para você que não veio sexta, mas você vai estar aqui sexta-feira, 8 da manhã ou 19h30. Quem é membro virtual, você arruma um borrifador, e aí na sexta-feira coloca água, a gente vai consagrar a Deus, e você vai estar borrifando aí na sua casa. Tudo o que você fizer com fé, você vai ter resultado. Sem fé, não tem. Então, não pega essa garrafinha se você não vai estar aqui sexta-feira. Porque aí você vai tirar a vez de alguém. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você dá um jeito de vir sexta-feira. Você dá um jeito de vir. Vence distância, dinheiro de Uber, gasolina, passagem, é com você. O chegar aqui é com você. Chegou aqui, aí é com Deus. Aí é Deus quem vai se manifestar. Amém? Então, só você que não pegou, eu vou te dar agora. Mas antes, estenda as mãos para cá. Deus, em nome do Senhor Jesus, que essas águas sejam consagradas a Ti. E que seja aquele cheiro da água que faz a árvore morta brotar. Porque o que tiver morto na vida dessas pessoas vai brotar. Vai brotar saúde, vai brotar milagre, vai brotar salvação, conversão, vai brotar prosperidade, vai brotar felicidade, meu Deus. Então consagra essas águas em o nome de Jesus. Amém? Quem você não veio sexta e você virá sexta-feira agora. Vem aqui, pega rapidamente. Quem não veio e você virá sexta-feira. Sexta-feira, você tem que estar pisando no diabo. Não espere ele pisar em você, para depois você querer pisar nele, não. Porque às vezes a pessoa, o diabo sopra e diz assim, mas você já está liberto. Precisa ir não. Pois é. Aí você vai esperar o problema chegar, para depois você vir pisar no problema. Você tem que estar pisando todo dia no problema, no diabo. Para não dar chance dele pisar em você. Amém? Quem mais? Mais alguém? Quem já tem a sua? Eu peguei essa vara aqui, expliquei na sexta-feira. Expliquei no domingo passado também. Pode esse pedaço de árvore, pode isso aqui frutificar? Pode, isso aqui é um galho de jabuticaba, pé de jabuticaba. Uma jabuticabeira. Em São Paulo que a gente fala pé, né? Pé de manga, pé de jabuticaba. Mas tem lugar. Aqui é o quê? Pé também? Então estamos juntos.
Mas tem estado aí que só fala jabuticabeira, mangueira, enfim. Pode esse pedaço de árvore aqui, de jabuticaba, de um dia para o outro, eu colocar aqui no altar, e no dia seguinte está cheio de flores e jabuticaba? Humanamente falando, não. Por quê? Porque não tem mais vida. Não tem mais vida. Quanto que você paga nesse galho aqui? Você dá R$100 para mim? Eu vendo para você agora. Na hora. R$100. Não, você não dá. Por quê? Porque não vale. Mas se fosse um pé de jabuticaba plantado, com raiz, aí dependendo do pé, vale R$1.000, R$2.000. Sim ou não? Aí já tem valor. Mas só esse galho aqui não tem valor nenhum. Mas a Bíblia diz que Deus mandou pegar 12 varas como essa daqui, colocar o nome de cada tribo de Israel, colocar diante dele, diante da tenda, diante da arca. E a Bíblia diz que no dia seguinte, a vara, o bordão, que tinha o nome de Arão, tinha florescido e tinha dado amêndoas, porque era uma vara de amendoeira. Mas no dia seguinte, floresceu e deu amêndoas. E Deus estava explicando que Ele queria fazer exatamente isso com o povo dele. Eu era uma árvore assim, ó, quando eu cheguei diante de Deus. Eu era um galho assim, ó, sem vida. Ninguém dava nada por mim. Não valia um tostão furado. Eu era um galho morto nos vícios, dominado pelo inferno. Mas quando eu me entreguei no altar, me coloquei na mão do Senhor Jesus, deixei os meus achismos de lado e passei a obedecer à palavra, a minha vida frutificou, deu frutos. Aquele galho morto que ninguém dava nada passou a florescer. Deus está falando para você que Ele quer fazer a sua vida florescer. Deus está dizendo para você que não importa o seu estado, não importa se humanamente falando alguém está dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais vida, que para o teu caso não tem mais condições de consertar, não tem mais jeito para o seu casamento, não tem mais jeito para a sua saúde, não tem mais jeito para o seu financeiro, não tem mais jeito. Deus está dizendo que nele tudo é possível. Com Ele tudo é possível. Você crê nisso, sim ou não? Está escrito aí, Números 17. Coloca aí, por favor. Números 17, do 5 ao 8. Eu queria que você lembrasse, entendesse agora, ou mentalizasse agora, qual é a área da sua vida que está assim, ó, um galho seco. São as dívidas impagáveis. E a vida financeira que travou. É a doença que o médico já disse que não tem cura. É o vício do filho, é o seu vício. Que quem olha diz, não tem jeito. Não tem mais como sair dessa. Lê aí comigo, Números 17, versículo 5 em diante. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Deus está dizendo que quem Ele escolhe, floresce. E você só está aqui porque Deus te escolheu. Você só nasceu porque Deus te escolheu. Por muitos e muitos anos nós falamos, pregamos que só nascemos porque a gente foi o espermatozoide mais forte, o que chegou primeiro, o que ganhou a corrida de 200 milhões, que estava disputando com a gente chegou primeiro no óvulo, e aí nós nascemos, por isso somos vencedores, porque nós vencemos já uma corrida, e chegamos primeiro no óvulo, sim ou não? Sempre falamos isso. Mas saiu um estudo, depois você pode pesquisar, que não é o espermatozoide que chega primeiro, é o óvulo que escolhe. Davi disse que ele foi escolhido já no ventre, que Deus o escolheu antes dele nascer. Deus te escolheu, por isso que você nasceu. Pela ciência é o óvulo que escolhe, no espiritual é Deus quem escolhe.
Eu podia ser o último da corrida. Teve gente que de repente chegou primeiro que eu, no óvulo, mas não entrou, porque só entrou aquele que Deus escolheu. Você não nasceu porque a camisinha estourou, porque o remédio falhou. Você só nasceu porque Deus te escolheu. Quando Saul desagradou Deus, Deus falou com Samuel: fala para Saul que eu já tenho um homem para o lugar dele. Fala para Saul que eu já escolhi alguém para ser o rei de Israel. Saul errou no segundo ano, primeiro para segundo ano de reinado. E Deus o rejeita. E Deus diz para ele, através de Samuel, que já escolheu um homem para o lugar dele. Quem foi escolhido no lugar dele? Só que Davi não tinha nascido. Porque depois que Saul foi rejeitado, ele ainda reinou quase 40 anos. É possível uma pessoa reinar sem ter aprovação de Deus. É possível uma pessoa ainda conquistar alguma coisa nessa terra sem que Deus esteja aprovando. Por isso que eu sempre disse que as bênçãos, os milagres ou a vida próspera não garante, não avaliza que eu estou bem com Deus. E o sofrimento, o deserto também não diz que eu estou mal com Deus. Porque quem está mal sabe, quem está desobedecendo sabe, quem é infiel sabe. Então Saul reinou quase 40 anos. Rejeitado. Quando termina os 40 anos, que Davi vai assumir o trono, Davi tinha quantos anos? 30. 30 anos. Então quando Deus disse assim, avisa Saul que eu já escolhi um para o lugar dele, demorou ainda 10 anos para Davi nascer. Mas Deus já tinha escolhido. Eu não sei se entra na tua cabeça que você é um escolhido. É o que diz aquele refrão da música. Canta aí esse refrão. Eu queria que você cantasse para si. Porque tudo que o diabo quer é que você olhe para você mesmo e você se menospreze, se inferiorize. Tudo que o diabo quer é que você olhe para si e você não veja em si condições de vencer. Mas você vai cantar esse refrão para você, porque você é um escolhido. E tua história não acaba aqui não. A tua história não acaba nesse problema, nesse deserto não. Você vai vencer, você vai florescer. Cante. Você é um escolhido. E a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando. Canta com mais fé, mais alto. Vamos lá. Mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar. Quem te vê há de falar. Ele é mesmo escolhido. Vão dizer. E vão dizer que você nasceu para vencer. Então você verá. Quem te viu, hein? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Meu Deus! Mas
és minha vitória. Amém. Você crê nisso? Crê ou não crê? Então avisa a pessoa do lado aí. Só dá um toquinho e fala assim, ó. Você é um escolhido. Creia. Você foi escolhido para vencer. Amém? Tua vida vai mudar. Números 17, 5 a 8. O que diz aí? O bordão do homem que eu escolhi. Quem é? Quem é esse homem? Fala aí seu nome. É esse aí. Esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. A sua vida florescendo. Aquele endemoniado, perturbado, que vive apontando o dedo e dizendo, cadê o teu Deus? O que você está indo fazer na igreja? Ele vai calar a boca. Ele não vai ter o que falar. Ele pode até não querer servir o seu Deus, mas ele vai ver o seu Deus na sua vida. Amém? Vamos lá, vamos ler. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, que dia? No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Se você ler depois do capítulo 17, versículo 1 em diante, você vai entender que ele pediu para escrever o nome de cada um em cada bordão. Coloca aí o comecinho aí, por gentileza. Às vezes tem gente que, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve, está escrito? Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Tá bom, obrigado. Porque às vezes a pessoa acha que a gente está inventando. Mandou escrever. Eu vou chamar você para um voto. Eu vou chamar você para fazer uma coisa que você não podia fazer. Um voto que, humanamente falando, hoje você está numa situação que você está igualzinho esse galho aqui, ó, sequinho. Financeiramente falando, está assim, ó, seco. Financeiramente falando, não tem dinheiro nem para comer. As coisas estão indo de mal a pior. As dívidas parece que toma fermento, elas crescem de uma forma assustadora. Os problemas tomam fermento, eles crescem. Eu conheço pessoas que ela já gastou tudo para se livrar do vício ou para tirar um familiar do vício e não resolveu. Se resolvesse, era um dinheiro bem aplicado. Mas ela gastou o que podia, o que não podia, na clínica, no tratamento, não resolveu. Gastou o que tinha, o que não tinha, para ser curado de uma doença. E até agora a doença só está aumentando. A dor só está aumentando. Pessoas que não são displicentes, negligentes, preguiçosas, trabalham para caramba, dorme tarde, acorda cedo, mas não consegue florescer na vida financeira. Não consegue prosperar. Nunca estoura, nunca arrebenta. Nunca acontece nada de grande, de extraordinário. É sempre aquela mesma gotinha, só pingando. Então, você vai fazer um voto. Você vai abrir mão de algo. Você vai fazer uma oferta que você pode até não ter hoje. Mas porque você é um escolhido e crê nisso, que a sua vida vai florescer, você dá um jeito. Eu posso não ter, mas eu dou um jeito. O que serve o seu ego, o seu coração e não Deus. Se tiver um jogo hoje do Cruzeiro, do Atlético ou do seu time, e ele é louco por esse time, ele paga o valor que tiver que pagar para ir lá ver.
Pessoas que, para atender uma necessidade ou do coração dela, do ego dela, ela paga. Pessoas que essa noite gastaram 5 mil, 10 mil, 20 mil nas drogas, na prostituição, naquilo que não é pão. Mas na hora que é para fazer um voto, ela coloca obstáculos, ela coloca barreiras. E o tamanho do esforço que você faz para preparar uma oferta para o Deus que você crê, que vai ser usado na obra dele, você sabe disso? Mas o significado da oferta é o seu sangue, não é o dinheiro que é papel, é o seu sangue. O tamanho do seu esforço, a sua renúncia para apresentar aquela oferta de sacrifício é que vai produzir o milagre, é que vai produzir o sobrenatural. Eu vou escrever o seu nome, na hora que você for fazer esse voto, eu vou escrever o seu nome nesse cajado aqui, nesse bordão. Vai ficar até mais fácil você pegar um envelope para trazer a oferta domingo que vem, escrever na aba do envelope o seu nome, aí você vai tirar a aba do envelope, vai me entregar, e depois do culto eu vou colar aqui. Vai ficar aqui. A semana inteira eu vou orar. A semana inteira eu vou dizer, Deus, esses que estão crendo, eles precisam florescer. Precisam frutificar. Você vai fazer uma oferta, do menor virá a ser 1.000, de R$1.000 para cima, que você sabe que hoje pode ser até impossível devido à sua condição. Mas hoje está sendo impossível você ter R$1.000, porque a sua vida está seca. Ei, já passou da hora de você ter R$1.000 no bolso todo dia, não é para dar de oferta não, é para tomar café. Tem R$1.000 todo dia sobrando, para tomar café. Já passou da hora de você estar num nível de prosperidade para o Deus que você serve ser glorificado. Nós não podemos aceitar a palavra de Deus ficar só no papel, não. Nós temos que ver essa palavra, ela sair do papel e se concretizar. A Bíblia vai dizer que foi no dia seguinte que uma vara como essa aqui, ela floresceu e estava cheia de frutos. Você já imaginou, você hoje está numa situação que está igualzinho essa vara aqui, esse bordão. Amanhã, você está numa situação totalmente diferente. O que hoje falta, amanhã está sobrando. Está faltando dinheiro, amanhã vai estar sobrando. Para Deus, isso não é impossível, não. Como Ele vai fazer? Não interessa, Ele é Deus. É com Ele o milagre, não é com você, não. Ele não tem que te explicar, não. Como que Ele fez um bordão no dia seguinte florescer e dar amêndoas? Como? É com Ele. Só faz a sua parte. Você acabou de cantar para si que você é um escolhido. E tudo que o diabo quer é que você diminua Deus a R$1.000. Quando que eu diminuo Deus? Quando eu digo, eu não vou conseguir R$1.000 em 7 dias. De hoje até domingo, eu só estou falando com quem não tem. De hoje até domingo eu não vou conseguir. Então você já determinou o quê? Porque fé é isso, é determinar. Você já determinou o quê? Que essa semana não vai acontecer nada. Porque você já está dizendo que não vai conseguir mesmo não tentando. É diferente se eu tentar, lutar, eu vou vender esse chinelo, eu vou vender esse computador, eu vou abrir mão de alguma coisa, mas eu vou preparar os R$1.000. E aí eu chegar no domingo, conseguir quanto? 500. Consegui 100. 50. Mas foi toda a minha determinação. Eu usei todos os meus recursos. E Deus viu que não foi por falta de força, de fé, de vontade, de disposição. Aí eu vou trazer aquilo que eu conseguir. Mas eu duvido que você não terá muito mais. Duvido. Você precisa florescer em todos os âmbitos. Quem precisa? Quem precisa? O problema não é R$1.000 não, hein? Olha para mim, presta atenção. Quem está virtualmente também. O problema não é R$1.000. O problema é crer. Porque se eu tivesse certeza que fazendo esse voto de R$1.000, a minha vida fosse florescer, eu venderia nem que fosse a dentadura,
eu ia dar um jeito. O problema é quando a pessoa não crê, ela dá desculpa. O Alexandre, a mãe dele, estava com câncer. Num estado que já tinha generalizado, não era? Generalizado. O médico disse, não tem jeito. Aí ele veio e fez um voto, na época. Na época a gente tinha feito um voto do Salmos 91. E ele fez o voto de R$91. Cadê sua mãe, Alexandre? Está curada? O médico disse, eu não entendo o que houve. Eu não sei o que houve, mas acabou o câncer. Acabou. A mãe dele está curada. Aí eu pergunto, foi R$91? Não é simplesmente o valor monetário, não. Foi a obediência, a fé, o sangue dele determinando naquele voto. O câncer virou um galho seco. Morto, morreu. E a mãe dele está curada. E tantos outros aqui já tiveram experiências com Deus assim. De um voto que fez a sua vida florescer. O Alexandre chegou aqui há 3 anos e meio, viciado na cocaína. A vida, uma droga. Está 3 anos e meio curado. Transfigurado. Quando Deus entra, Ele transfigura. Quando o diabo entra, ele deforma. Então, não é R$1.000 o problema. O problema é que lá no fundo eu não creio. Porque se eu creio, eu dou um jeito. Dou um jeito. Eu dou um jeito. Então hoje Deus está chamando alguém aqui para dar um jeito. Hoje, olha para mim. Eu digo assim, para você que não tem nada. Sua vida está assim, Quem está assim, financeiramente, bicho, está assim, eu não tenho nada. Levanta a mão. Pode falar, não tem vergonha não. Está assim? Então quem não tem nada, você vai fazer um voto de R$1.000 para cima. Ô bicho, o senhor não está louco? Não, não. Porque dar R$1.000 quando você tem 1.000 é mole. Quero ver dar quando não tem. Aí você vai ter que suar a camisa. Você vai ter que ficar sem dormir esses dias. Você vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer alguma coisa extra. Para quem? Para o altar. Você pode ter certeza que a sua vida vai florescer. Você não tem nada, você vai fazer um voto de R$1.000 essa semana. Você vai trazer no domingo que vem. Você, que o seu voto, o seu sacrifício vai ser de 2.000, você não vai fazer de 1.000. Vai ser de 5.000, você não vai fazer de 1.000. Mas hoje, eu vou colocar o teu nome aqui. Tem gente que agora, só dela dentro da alma, ela falar assim, eu aceito. Tem gente agora, preste atenção, que só dela assumir e falar, eu creio e vou fazer, agora ela já começa a florescer. Já começa a florescer espiritualmente, já começa a florescer nas áreas que estão secas. Tem gente agora, só dela assumir o voto, ela nem entregou. Só dela assumir. Se tem uma doença, a doença sai. Se tem um familiar enfermo, a enfermidade vai embora. Se tem uma porta que não abria, vai abrir. Enfim, você já vai ver sinais de Deus. Só você que crê que Deus te escolheu para florescer, porque tudo que o diabo quer é colocar na tua cabeça que você não é escolhido, que você tem que aceitar a derrota, mas quem está derrotado é Ele. Só você que crê que Deus te escolheu para florescer, fique em pé no seu lugar. E quem está virtualmente crê, fique em pé também. Não tem medo e vergonha, não. Não precisa ficar aí pensando, mas R$1.000 é muito aquém do que eu posso. O Deus que te chamou para florescer não está olhando as suas condições. Quem está te chamando para fazer um voto para florescer não está olhando para as suas condições. Porque se Deus for olhar para as suas condições, Ele vai falar para você trazer R$1. Deus está falando para você entender que é justamente além das suas condições. É aí que o milagre acontece, quando você vai além. Eu não limitei você a R$1.000, limitei? Eu disse que se você lutar até o último segundo, e você não conseguiu de 1.000, você vai trazer quanto?
quanto você conseguiu. Então não tem o porquê você falar, eu não posso. Se você crê, fique em pé. Você vai fazer o voto. Sua vida vai florescer. Ô bispo, eu acho que é para roubar meu dinheiro isso aí. Eu acho que é para me enganar. Então não é para você que eu estou pregando. Então não faça nada. Mas continua acompanhando os cultos, as reuniões. Pelo menos para você ver que quem obedece floresce. Eu dei o exemplo do Alexandre, mas tem tantos outros testemunhos aqui, virtualmente. Só você que crê que é um escolhido, estenda as mãos aqui para esse bordão, para esse galho. Quem está virtualmente, estenda as mãos aí para a tela. Do fundo da alma, fecha os olhos, estenda as mãos com fé e diga assim, meu Deus, a minha vida vai florescer e vai dar frutos. Tudo aquilo que está morto, que está seco, vai florescer, porque eu sou um escolhido e a minha vida vai florescer. Tem que florescer em nome de Jesus. Amém? Leva lá o envelope, obreira, para todo mundo. Quem está virtualmente, você vai fazer o voto? Eu vou colocar o número do WhatsApp aí, você manda o seu nome agora. Que nós vamos, depois da reunião, anotar o nome. Só coloca assim, para a gente saber. O nome, seu nome, o nome da empresa. Você que tem empresa, escreve de um lado da aba do envelope o seu nome, do outro lado da sua empresa. E você que está virtualmente, você vai escrever o nome e vai colocar assim, ó, florescendo. E o nome embaixo. Que aí a gente já sabe que é o nome para florescer nesse propósito aqui do cajado. E você manda aqui no nosso WhatsApp. Pode sentar todos, empresta a caneta do vizinho para anotar o nome. Quem tem comércio, anota o nome do comércio também. Pessoa física e jurídica. Para vir para cá. E o envelope, você vai já anotar no envelope essa palavra. Florescendo. Florescendo. Porque vai florescer. Amém? Rapidamente. Quem está virtualmente, manda aí no nosso WhatsApp. Coloque o WhatsApp aí, para quem não tem. Inclusive você que é da igreja aqui, e você não recebe os links das orações e das reuniões. Levanta a mão. Quem não recebe? Então você pega o seu WhatsApp agora, anota aqui o nosso número, manda um oizinho ali para a Ana Cláudia que responde, coloca assim, ó, me cadastra na lista para receber as orações. Aí ela vai te cadastrar na lista para mandar os links. É impressionante, tem gente da igreja que ela diz assim, a lista aqui de a oração, o link da oração, é o fulano que manda para mim. Por que você não tem o link? Porque falta você cadastrar. E você tem que salvar o número. Nos contatos, você tem que ir lá e salvar. Se não salvar, você nunca consegue receber o link. De vez em quando alguém manda mensagem, não estou recebendo o link. Aí quando vai ver, é porque ela não salvou. Tem que salvar nos contatos, colocar lá o nome, Igreja, Hospital da Alma, escreve lá, salva lá, que aí você vai receber. E aí você manda um oizinho e fala assim, me cadastra aí agora. Você acha que esse voto que Deus está chamando hoje para fazer, você acha que é para tirar um pouquinho de dinheiro que você tem? Não, é para mudar a sua vida. É para mudar. E creia que vai mudar. Creia que já está mudando. Creia. Agora Deus já está falando assim, ó, preparando a sua mente assim, ó, como que eu vou fazer para conseguir esses R$1.000? Quem não tem? Como que eu vou fazer? O que eu vou vender? O que eu vou abrir mão essa semana? Eu vou dar um jeito. Eu não vou esperar acontecer, eu vou fazer acontecer. E tem gente que se você tem 1.000, faça nem que for 1.100, 1.500, mas faça além do que você já tem. Além. Quem já escreveu o nome, vai me entregando aqui, por favor. Ou vai passando aí para a obreira, os nomes que já tirou a aba do envelope, escreveu? Rasga a aba do envelope, entrega aí para as obreiras. E quem está virtualmente e vai fazer o propósito, escreve aí
o nome, coloca Florescendo e manda aí no nosso WhatsApp. Porque Deus te chamou para florescer. Amém? A gente precisa estar atento à voz de Deus, senão a gente cai num comodismo, conformismo, a gente começa a achar que os problemas, que as ações do diabo é coisa do acaso, que todo mundo passa, e aí você corre o risco de ir se acomodando ou se conformando com o sofrimento. E Deus te chamou para vencer e não para ser vencido. Deus te chamou para florescer, para o nome dele ser glorificado. Amém? Quem falta escrever? Todos já escreveram? Hã? Quem faltou? Pega aí o obreiro aqui, ó. Tem alguém que falta entregar? Hã? Levanta a mão se falta isso, para eu saber, que eu espero. Ou seu nome é tão difícil assim de escrever que nem você consegue. Hã? Coloca o envelope na sua cabeça. Quem está virtualmente, coloca a mão na cabeça. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu já coloco esses nomes aqui nesse cajado, nessa vara, nesse bordão. E eu já determino agora que o teu poder, que o teu espírito se revele a estas pessoas, de maneira que venha florescer na mente, na cabeça, nos pensamentos, florescer novas ideias, florescer espírito empreendedor, sabedoria para empreender, para comprar, para vender, para pagar, para negociar, sabedoria para ela alcançar as tuas promessas, que a vida dela venha florescer em todos os aspectos, começando agora pelo espiritual, começando agora no espiritual. Em o nome de Jesus eu determino isso. E você que crê, diga: eu sou um escolhido. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. Amém? Depois da reunião a gente coloca aqui, cola aqui. Você já aproveita e pega aí agora a sua melhor oferta, seu dízimo, pega aí o seu voto com Deus, tudo que relaciona sua fidelidade a Deus, você vai trazer aqui na frente, vai colocar aqui no alforge, vai passar o cartão, enfim, vai honrar a Deus. Quem está virtualmente, pega aí a sua melhor oferta, seu dízimo, tem aí as contas da igreja, para você dizimar, para você ofertar, e dê o melhor. Ainda que seja uma moeda, pode dar, que vai voltar multiplicado. Amém? Pode dar, que vai voltar multiplicado. Que aquele que dá, recebe. Aquele que planta, ele colhe. Aquele que semeia, ainda que seja com lágrimas, vai colher com alegria. O Espírito de Deus já está aí, florescendo na tua alma. Essa música, Amazing Grace, maravilhosa graça, o John Newton, capitão do navio de escravos, que levava escravos na época para os Estados Unidos, ele se converte, e ele, ouvindo o gemido dos escravos, aquela melodia, ele ouvindo o gemido dos escravos, ele fez essa música maravilhosa, Graça. Essa música, quando ele fez, ela era tocada só nas teclas pretas do piano. Eu queria que você entendesse que às vezes que você vem gemendo, às vezes que você vem sofrendo, o seu gemido, ele expressa um clamor, um grito, uma oração, que vai te dar uma maravilhosa graça, que vai te dar um Deus maravilhoso. Por mais que você esteja vivendo dias ruins, maus,
perseguições, aflições, Deus ele vai ser derramado sobre a sua vida. E muito em breve você terá o que comemorar. Nas horas ruins, difíceis, de aflições, que às vezes a gente não tem o que falar, com quem falar, Deus está ouvindo o seu gemido. Deus está ouvindo o seu clamor. E Ele nunca ficará de braços cruzados. A resposta vai chegar. É só você permanecer. É só você perseverar. É só você guardar o coração. É só você se afastar do pecado, se afastar daquilo que é ilícito e assumir esse Deus como seu único Senhor e Salvador. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 3. Enquanto isso, você vai meditar na letra dessa canção, Maravilhosa Graça. Efésios 3. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Procure cantar essa canção. Quão preciosas para mim A graça do Senhor. a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor pra mim, E nele esperarei. e nele esperarei. Escudo e força em mim será, enquanto eu viver. Liberto eu, Meu Salvador me resgatou. misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Amém. Você sabe que não é o ambiente que nos muda, que nos deforma ou que nos transforma, mas somos nós que mudamos o ambiente. O diabo caiu no céu. Adão pecou no paraíso. Jesus venceu no deserto. Você muda o lugar. Não é o lugar que te muda. Você muda o ambiente. Não é o ambiente que te muda. Você está num ambiente que está todo mundo sério, se chegar alguém sorridente, falando, sorrindo, daqui a pouco está todo mundo sorrindo. Nós precisamos
resgatar o evangelho raiz, o verdadeiro significado da cruz, que é o amor. É possível amar sem concordar com o pecado. É possível amar alguém sem concordar com o erro dele, sem concordar com o pecado dele. Foi assim que Deus fez comigo, com você. Ele nos amou, mesmo a gente estando onde? No pecado. E aí, porque Ele nos amou primeiro, mesmo a gente estando no pecado, chegou um momento que, uma hora, que a gente passou a amá-lo. Então o Evangelho, o verdadeiro significado dele é dar condição para que as pessoas cheguem até Deus. Mas hoje existe um evangelho proibitivo, que não dá condição das pessoas chegarem até Deus. O meu Jesus, ele era chamado amigo de pecadores, porque ele dava condição para os pecadores chegarem a ele. Quando ele foi na casa de Zaqueu, os crentes, os santarrões, diziam assim: como pode ele ir na casa de um pecador? Como pode ele comer, jantar com um pecador? Mas Jesus sempre deu condição ao pecador para que ele se aproximasse de Deus. Mas hoje a internet, hoje os que se julgam mais crentes, eles falam da reputação e não da condição. Jesus não estava preocupado com a reputação, porque a reputação foi vencida, foi encravada na cruz. Ele morreu na cruz, ele cancelou na cruz o escrito de dívida. Ele cancelou os nossos pecados. Então hoje o evangelho que algumas pessoas pregam, não, porque eu sou o pastor, eu sou o membro, eu sou o obreiro, não, eu tenho, uma reputação, como que alguém pode me ver conversando com um cracudo? Como que alguém pode me ver jantando com um viciado? E as pessoas, elas estão preocupadas com reputação. E elas não dão condições daqueles que estão no pecado, sofrendo de chegar até Deus. Alguém vai dizer assim: eu não vou lá na igreja porque eu fumo, porque eu uso drogas. E quem disse que a igreja é para aquele, ou só para aquele que não fuma, que não usa drogas? Não, você fuma, você pode vir fumando, você pode vir cheirando, você pode vir usando drogas. À medida que você se envolve com Deus, você se livra disso. Você é liberto disso. Para eu ser livre, para eu ser liberto, para Ele me curar, me transformar, eu preciso estar lá. E para eu estar lá, eu tenho que ter condição. Se alguém disser: não, você não pode ir porque você fuma. Como? A igreja é para quem fuma, para que ela fique livre, para que ela se liberte. E aí, nós vamos ver um evangelho que não esconde nada, não esconde defeitos. Um evangelho que fala das qualidades, mas não esconde defeitos. Paulo, aqui no capítulo 3 de Efésios, Paulo começa dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou o quê? Prisioneiro de quem? De Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Lá no versículo 14, ele diz: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. No capítulo 4, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Mas entenda, eu vou ler ainda com você, capítulo 3 de Efésios. Esse Paulo aqui, do livro de Efésios, é aquele Paulo que era assassino, que matava crente, que perseguia crente. Esse Paulo, que vai escrever as suas últimas cartas na prisão, lá em Roma, antes dele ser morto.
As últimas cartas que ele escreve são, para mim, as mais gloriosas, porque ele está preso, sabendo que vai ser morto. E você não vê em momento algum ele falando que está sendo injustiçado, falando das suas dores, falando do seu umbigo. A gente vê ele correndo para preparar uma palavra de salvação para todos aqueles que ouvissem. Ele vai escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão nos piores dias da vida dele. Aí, esse Paulo, esse é o evangelho que faz de um assassino ganhador de almas. Esse é o evangelho que o pai da fé, Abraão, mentiu. Teve relação sexual com a empregada. E Deus o faz pai da fé. Isso não é legalidade para você pecar, não. Isso é para você entender que mesmo nas suas imperfeições, quando você assume Deus, se torna para Deus, Ele tem uma graça maravilhosa, Ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Um Davi que adulterou, que matou o marido da mulher, e Deus chama ele de segundo o coração de Deus. Que amor é esse? Que você não teria, que eu não teria, com alguém que cometeu tal coisa, a gente jamais daria uma segunda chance. A gente vê na genealogia de Jesus uma Tamar que engravidou do sogro. A gente vê na genealogia de Jesus uma Raabe que era prostituta. Será que você consegue perceber que Deus ele pode te mudar, te transformar num novo homem, numa nova mulher, para que Ele seja visto? O amor que Ele teve por nós, ao ponto do nosso Deus pegar o seu único filho e dar na cruz para nos salvar. Mas quando eu me converto, eu saio dos vícios, eu saio das mãos de Satanás, eu me torno prisioneiro de Cristo. Prisioneiro com prazer. Prisioneiro com prazer. Eu passo a ter a missão de fazer com que a palavra continue sendo pregada. Eu passo a ter a missão de mostrar Deus através da minha vida, através do meu testemunho, através do meu dia a dia. Eu passo a ter comprometimento com Ele. A gente vai ver um Paulo aqui pregando que essa prisão a Cristo nunca foi e nunca será no sentido negativo, mas é uma glória, é um prazer, é algo glorioso. Você saber que não está sozinho, que Ele está contigo todos os dias. É algo glorioso você saber que apesar das lutas, das dificuldades, Ele está aí contigo. É algo glorioso você saber que a qualquer momento Ele voltando ou você morrendo, você está na eternidade com Ele. Não tem gozo, alegria maior que essa. Aí ele vai dizer lá no versículo, no capítulo 3 em diante: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber,
que os gentios somos nós, os de outra, que não eram judeus, de outras nações, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que tinha uma ideia que Jesus veio só para os judeus. E aqui Deus deixa claro que o Senhor Jesus é para todos os que o buscam, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aí ele continua, capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo, o quê? Digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Não é para se afastar do insuportável, não. Suporta. Porque um dia você também foi insuportável. E alguém te suportou. Suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se a gente entender isso aqui, a gente vai se unir a Deus,
Nós, eu e Deus, vamos ser um só. Você e Ele vai ser um só. Se eu pegar 2 folhas e colar essas 2 folhas, depois que secar, se eu tentar separar, eu só vou danificar. Deus quer que a gente esteja assim, ó, colado. Já viu aquela expressão aí, cola em mim? Cola em mim, cola comigo. Se eu e Deus estiver colado, eu e Ele somos um só. Quem tentar me atingir, vai atingir Ele. E quando foi que Ele foi atingido? Eu e Ele somos um só. Você casou, você e o seu marido é um só. Quando vai separar, tenta separar, sai pedaço para todo lado. Não dá mais para separar. Se separar, pode separar, mas se separar vai sair pedaço. Vai machucar mais. Então se o casamento foi um erro, seria um erro maior, a separação. Porque Deus transforma. Deus muda. Deus salva. Eu e Ele temos que ser um só. Ô bispo, o que está faltando para eu e Deus ser um só? Está faltando você se entregar, abandonar o pecado, se jogar nas mãos de Deus. Está faltando você, por esta causa, dobrar os joelhos e se converter. Quantas pessoas que estão na igreja cheias de dúvida, cheias de complexo, cheias de porquê, ora crê, ora duvida, ora está forte, ora está fraca. Por quê? Porque ela ainda não está colada em Deus. Ela e Deus não se tornou um só. E não se tornou um só por quê? Porque você ainda está querendo viver do seu jeito, da sua maneira. Você ainda está querendo viver as suas vontades. E você não sepultou, não morreu para o seu eu, para que o eu de Deus prevaleça. Então hoje o título é Prisioneiro de Cristo. Eu me tornei prisioneiro de Cristo. Quando você tem um encontro, nasce dele, você passa a ter o espírito dele. É impossível viver longe dele, é impossível se separar dele. É como as 2 folhas, não dá mais. Por mais que eu queira, não vou mais servir a Deus, não dá, não tem jeito. Estou colado nele. Como que uma pessoa, ela se afasta das costas para Deus, porque ela nunca esteve colada. Porque o dia que eu colar em Deus, não tem mais como sair da presença dele. É isso que você precisa entender. Por que eu me afastei? Por que fulano se afastou? Porque ele nunca esteve colado. E Deus está te chamando para você e ele ser um só. Para isso, você tem que morrer. Você tem que se humilhar. Por essa causa, eu me ponho de joelhos. Essa semana, se você não costumava orar de joelhos, você vai orar todo dia. Antes de dormir, vai dobrar o joelho. E vai orar. Além de pedir as bênçãos que você já pede, sobretudo peça, Deus, cumpra em mim o teu querer. Eu quero ter o teu espírito, eu quero ter a tua unção. Aí Deus vai falar assim, me dê motivo para eu te dar unção. Você quer unção para quê? Porque eu quero te servir. Porque eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor venha contar comigo. Para que almas sejam ganhas. Ele vai te revestir do espírito dele. Um dia, para terminar, Filipe falou assim para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Você não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Você está há tanto tempo comigo, você não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está aí na sua frente, dizendo, eu quero entrar em você. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero que quem olhar para você, veja a minha imagem. Quem olhar para mim não vai ver mais o formigone.
vai ver Deus. Aí você se transforma num pai melhor, num filho melhor, numa mãe melhor, numa esposa melhor, num servo melhor. Passa a prevalecer em você não o seu querer, mas o de Deus. Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo assim, não é mais a minha vontade, é a dele. É a dele que prevalece. Não sou eu não, é a dele. É a vontade dele que prevalece. O seu nível de renúncia determina o tamanho da unção. O que faz a unção vir? O nível de renúncia determina o tamanho da unção. Sem renúncia, não tem unção. Aí você vai viver na carne, no pecado, mesmo dentro da igreja. Aí você é malicioso, você julga as pessoas pelo que você é. Você acha que todo mundo é. Você rouba, você acha que todo mundo rouba. Você mente, você acha que todo mundo mente. Você sempre vai julgar o outro pelo que você é. Quando você não tem essa conversão, você não está colado em Deus, você é aquela pessoa cheia de achismos, você passa a ser juiz de si. Você corre um grande risco de perder a eternidade. Então o Evangelho é para dar condição. É para dar acesso ao reino dos céus. Quarta-feira nós vamos ter a Santa Ceia. Você vai vir sentar à mesa com Jesus. Quem é membro virtual vai preparar um pedacinho de pão, um suco de uva, para participar da Santa Ceia. Nós vamos permanecer colados em Jesus até que a morte nos una para toda a eternidade. Você está colado em Jesus, não descola. Se descolar, só arranca pedaço. Só sofre. Tem que estar colado nele. Sem ele, nada podemos fazer. Fique em pé no seu lugar. Se você quiser, nessa oração, dobrar os joelhos, por esta causa, você vai dobrar os joelhos. Vai pedir perdão, vai abandonar o pecado, vai abandonar os seus erros e vai assumir esse compromisso. É impossível eu estar colado em Jesus e eu ser infiel no dízimo. Eu não dizimar, porque é a Bíblia, é a palavra dele. Se eu estou colado nele, eu estou colado onde? Na palavra. Eu estou priorizando o quê? A palavra. É impossível eu estar colado nele e eu viver contrário ao que ele ensina, ao que ele diz. Então, se você não é dizimista, passa a ser. Confere na Bíblia. Não viva um evangelho ao seu modo. Viva o evangelho conforme diz as Escrituras. Não conforme você quer.